O Departamento do Tesouro anunciou na quinta-feira que irá incluir as assinaturas do presidente Trump e do secretário do Tesouro Scott Bessent em algumas notas. Antes, as notas traziam apenas assinaturas de funcionários do Tesouro, sendo isso inédito para um presidente em exercício. O departamento diz que isso está sendo feito para homenagear o 250º ou aniversário da independência dos Estados Unidos. Ainda não se sabe em quais notas as assinaturas vão aparecer. A mudança deve ser implementada ainda este ano. Em 28 de março de 2026, a assinatura de Trump será adicionada às notas de dólar dos Estados Unidos para comemorar o 250º ou aniversário da independência dos Estados Unidos. A assinatura de Trump substituirá a do tesoureiro dos Estados Unidos, que aparece nas notas de dólar desde 1861. O anúncio veio cerca de uma hora após a Vanity Fair informar que a assinatura de Trump estaria em todas as notas de dólar dos Estados Unidos. Segundo a Reuters, notas de $100 com o nome de Trump serão impressas em junho, a tempo do 4 de julho. Outras denominações virão nos próximos meses. Esta é a primeira vez na história americana desde que o governo federal começou a emitir moeda de papel em 1861. Durante todo esse tempo, a assinatura de nenhum presidente jamais apareceu no dinheiro de papel dos Estados Unidos até agora. Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos em exercício quer uma assinatura na nota de dólar. Desde 1861, apenas 2 nomes apareceram na moeda americana. Agora, Trump quer adicionar o dele, mas isso não se trata apenas de uma assinatura. A marca Trump vem se expandindo por todo o governo dos Estados Unidos, cartões dourados, navios de guerra, prédios federais. Trump quer seu nome em todos os lugares, mas enquanto ele foca em construir seu legado, os americanos comuns estão lidando com preços mais altos dos combustíveis, tudo graças à guerra. Aqui está uma reportagem. Cada nota na sua carteira conta uma história de poder, de política e das pessoas que moldaram uma nação. Mas em breve, essa história está prestes a mudar. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, um presidente em exercício vai deixar sua assinatura na moeda de papel do país. Marcos 12, versículo 17. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com ele e perceberam, é a primeira vez no Tesouro dos Estados Unidos. Donald Trump está prestes a colocar sua assinatura nas notas de dólar, quebrando uma tradição que dura há mais de um século e meio. Desde 1861, as notas bancárias dos Estados Unidos trazem apenas 2 nomes: o tesoureiro dos Estados Unidos e o secretário do Tesouro. Essa tradição está sendo quebrada agora. A mudança está ligada a um momento simbólico. Os Estados Unidos completam 250 anos de independência este ano. Para celebrar o aniversário, o Tesouro emitirá novas notas assinadas por Trump e Scott Bessent. E assim como lemos no livro O Grande Conflito, página 296, as colônias fracas e isoladas cresceram e se tornaram uma confederação de estados poderosos. E a palavra diz: observem com admiração a paz e a prosperidade de uma igreja sem papa e de um estado sem rei. O presidente Trump, agora aparecendo e se posicionando como o primeiro rei dos Estados Unidos, está destruindo os princípios da Constituição dos Estados Unidos. Agora é oficial, moedas de ouro dos Estados Unidos. E eles estão pensando em colocar a imagem dele não só em uma moeda de ouro dos Estados Unidos, mas também em uma nota de dólar. Uma nota moeda de dólar em breve existirá. Queridos amigos, eles criam a fachada de que as coisas estão pacíficas e seguras, mas a Bíblia diz que a destruição repentina virá em seguida. Moeda de ouro dos Estados Unidos com a imagem de Trump será aprovada. Essa é a cabeça na parte de cima, a imagem na sua tela e depois o verso. E quem fez isso no passado, queridos amigos, para confirmar que isso é um cumprimento da profecia do fim dos tempos, de que a América agora está se tornando o Império Romano moderno. Queridos amigos, os Césares, começando com Júlio César, Augusto César, Tibério César, fizeram exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E reparem aqui, isso significa que Trump é como um César dos dias modernos,
copiando o padrão do passado, podemos até chamá-lo de Trump César. Júlio César foi, na verdade, o primeiro romano a colocar seu retrato nas moedas, na moeda corrente. E por que isso foi feito? Feito para aspirar a se posicionar como um monarca, e ele foi derrubado ali mesmo, e então veio César Augusto, que continuou a prática. E Augusto. César foi o primeiro imperador romano no nascimento de Cristo Jesus, e Tibério César fez a mesma coisa. Tibério César era o imperador romano. Quando Cristo foi crucificado, então 2 imperadores fizeram isso, o primeiro no nascimento de Cristo e o segundo na crucificação de Cristo. E Trump agora fez esse movimento histórico pela primeira vez. Marcos capítulo 12 diz: "Me dê, mostre-me a moeda, o centavo." E quando trouxeram a moeda, Jesus perguntou de quem é a imagem, de quem é a inscrição no centavo em circulação. E qual foi a resposta? César? Qual César? Resposta? Tibério, César, Tibério. César não estava morto, ele estava vivo e vivendo naquela época. E Trump é o primeiro presidente desde 1776 para agora colocar sua imagem e inscrição. Isso significa sua assinatura, colocar sua imagem na moeda dos Estados Unidos. Hoje, esta escritura está se cumprindo em nossos ouvidos agora mesmo, copiando o que aconteceu em Roma antes. Césares, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É lícito pagar tributo a Trump ou não? Trump César é como o padrão de antes. Traga-me uma moeda de ouro dos Estados Unidos. E muito em breve, provavelmente diriam no futuro, é a imagem de Trump na moeda de dólar. Então, dai a Trump o que é de Trump e a Deus o que é de Deus, queridos amigos. Coisas estranhas e proféticas aconteceriam no 50º aniversário da América, Dia Universal de Descanso da ABC News, para salvar e restaurar a América. Hoje. É apenas uma recomendação, mas no futuro isso se tornará uma lei sobre adoração. A Fox News aceita a ideia de estabelecer uma monarquia católica na América. Começando o ano das eleições, de meio de mandato, com um apelo para que os conservadores foquem neste Dia Universal de Descanso como uma das questões domésticas na América. Queridos amigos, estamos chegando mais perto, vamos nos preparar. E ele me disse, por 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será devidamente restaurado. O presidente Trump e seu grupo, junto com o projeto 2025, que agora parece o projeto 2026, querem restaurar a América para torná-la grande novamente. E cristã novamente. Isso são leis azuis, leis azuis, leis azuis, leis azuis, leis azuis, leis do sábado no domingo e assim buscando apoio do Estado. Você sabe, talvez as leis do sábado, leis azuis, leis azuis, leis azuis, leis de fechamento aos domingos, leis azuis, certo? Leis azuis significavam que tudo estava fechado, com as manchetes sobre leis azuis, diz o site abcnews.com. A Fundação Heritage nos chama para priorizar o casamento e a família, um novo relatório do Think Tank. Fundação Heritage está pedindo ao governo federal para salvar e restaurar a família americana. Começando o ano das eleições, de meio de mandato, com um apelo para que os conservadores foquem em questões domésticas. E o que eles estão recomendando? Um acampamento intensivo de casamento, projetado para preparar casais que vivem juntos para o casamento e um dia de descanso universal. Então, para restaurar a América e sua família, ela deve se realinhar com as políticas do projeto 2025 Manual. Irmãos e irmãs, nós sabemos que o dia ao qual eles estão se referindo e recomendando não é outro senão o domingo, o primeiro dia da semana.
Deus está nos mostrando repetidas vezes que o que a profecia previu está prestes a se cumprir. Precisamos nos preparar porque isso vai acontecer como uma surpresa esmagadora. É realmente estranho que eles ataquem o casamento e o dia de descanso, que é o sábado. Deus instituiu o casamento e o dia de descanso em Gênesis. Mas eles têm um grande problema. O dia de descanso universal para Deus é o 7º dia, não o domingo. E o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus. Por que isso é importante? Porque Deus envia seu último aviso, advertindo esta geração final para adorar Jesus, o Criador, e evitar a besta. Adore Jesus, evite a besta. Essa é a mensagem de Deus para o tempo do fim, para nós que vivemos nos últimos dias. Projeto 2025, artigo 589. O seguinte: Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, mas eles estão falando sobre o sábado de Constantino, como vimos e ouvimos. E até muito recentemente, a tradição judaico-cristã buscou honrar esse mandamento por meio de regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia compartilhado torna possível que famílias e comunidades desfrutem de tempo juntos, em vez de como indivíduos isolados, e proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. Infelizmente, esse dia de descanso comunitário foi corroído pelas pressões do consumismo e do secularismo, especialmente para os trabalhadores de baixa renda. Para equilibrar o poder corporativo. E outra ideia no espaço de ação coletiva que eu gosto, chamo de regra do chique-fila, seria reviver as leis de fechamento aos domingos e reservar um espaço no qual o comércio não invade. A Fox News abre a ideia de estabelecer uma monarquia católica na América ao vivo, na TV em 12 de janeiro de 2026. Administre Cuba como se já não houvesse empregos, Terry. No fim de semana, sugeriram online que Romeu fosse presidente de Cuba. Trump respondeu: por mim tudo bem, por que não? Eu gostaria de transformar os Estados Unidos em uma monarquia católica. Isso não vai acontecer. Eu entendo, mas poderíamos instalar Marco como o monarca católico de Cuba. Esse é um ótimo experimento. Por que não? O que você acha, Jeff? Sim, tudo bem, vamos tentar. Por quê? Você vem até mim com isso, eu não sei. Eu não vou dizer não. Quero transformar os Estados Unidos em uma monarquia católica, mas sei que isso não vai acontecer. Podemos então tornar Marco o monarca católico de Cuba. Queridos amigos, vocês já ouviram falar sobre programação preditiva? O programa Greg Gutfeld, um programa nacional exibido pela Fox News, conhecido por sua mistura de comentários conservadores, discussões políticas e comédia, apresentou uma nova troca de ideias em sua transmissão de 12 de janeiro de 2026. Durante o programa, o convidado Terry Shepard comentou: eu gostaria de transformar os Estados Unidos em uma monarquia católica. Isso não vai acontecer, eu entendo, mas podemos instalar Marco como o monarca católico de Cuba. O apresentador Greg respondeu aprovando: esse é um ótimo experimento. Quando outro participante do painel foi questionado sobre sua opinião, ele respondeu: claro, por que não? Podemos tentar, o que arrancou risadas do painel e da plateia. O que não é motivo de riso é o fato de que a supremacia papal está sendo ativamente promovida aqui nos Estados Unidos. De acordo com a profecia, esta nação formará uma imagem da besta. Isso não é motivo de riso. Um sistema que se assemelha à estrutura de uma monarquia religiosa no estilo da Igreja Católica Romana. A influência papal não se dá apenas por decretos oficiais ou diplomacia do Vaticano, mas também através da mídia, entretenimento, comentários políticos e até comédia. Essas plataformas ajudam a normalizar ideias que antes teriam sido abertamente rejeitadas
e preparam o público para uma renovada união entre igreja e Estado. Isso é programação preditiva. Queridos amigos, Deus quer que foquemos na restauração, não de qualquer nação em si, mas na restauração no santuário. Jesus está no santuário celestial. E ali começou uma restauração das verdades no santuário que foram pisoteadas durante a Idade das Trevas. Você conhece as verdades que foram restauradas? Você sabe o que Jesus está fazendo no lugar santíssimo? No lugar? Daniel 8,14 deixa claro que após 2.300 dias o santuário será restaurado. Esta é a restauração que Deus quer que entendamos e vivamos. Queridos amigos, eu prefiro estar do lado da verdade, permanecendo no que Jesus nos ensinou nas Escrituras. Apocalipse 14, de 6 a 10. A mensagem de Trento nos diz que o poder do Estado vai se disfarçar como um poder para a unidade. Mas a verdade é que a América e os protestantes da América vão se unir ao anticristo. A América vai falar como um dragão. Nós sabemos como isso termina, nós sabemos como a história termina. No Apocalipse, Jesus é vitorioso e nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Tome suas decisões hoje, amigo, para obedecer aos mandamentos de Deus como fruto da nossa salvação. Por favor, escreva nos comentários: eu entrego minha vida a Jesus. Obrigado, queridos amigos, e continuem compartilhando e pregando a verdade nas profecias bíblicas.